Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia profético. Glória a Deus. Declaro sobre a tua vida um dia estrondoso, cheio de unção. Glória a Jesus. Amém? Como que vocês estão? Como que vocês amanheceram hoje? Madrugada poderosa, toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Muito feliz de estar aqui com vocês, mais uma madrugada. Eu não sei você, mas eu amo acordar na madrugada. Amo acordar todos os dias cedo, né? A gente faz muita coisa, pelo menos eu não volto a dormir, então eu vou fazer um monte de coisa, coloco, né? Chega de tardezinha assim, umas 6 horas, dá um sono. Ontem eu dormi bem cedo. Às vezes eu consigo dormir depois do almoço, um pouquinho. Shalom, shalom para cada um de vocês. Um dia abençoado. Aleluia. Nosso segundo dia depois da nossa volta. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Amém? Gente, vocês aceitam um cafezinho? Hoje é Ezequiel 32. Amém? Acharam? Ezequiel capítulo 32. Acharam? Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu ver. Obrigada, Lai. Obrigada por ter colocado o copo. Amém? Ezequiel 32. Hoje eu vou continuar falando sobre o profético para vocês. Amém? Quero despertar em vocês a sede para vocês viverem o profético. Amém? Você que é um profeta já ungido, você tem que viver o profético e tem que se alinhar, né? Porque Deus vai te usar de forma estrondosa. Amém? O profético, Deus derrama sobre nós o profético, mas a gente, só se fosse, só sem açúcar, mas isso aqui tá sem açúcar. Depois que eu aprendi a tomar café sem açúcar. Então Deus coloca o profético dentro de nós, mas nós precisamos nos alinhar, né? Para poder manifestar o profético, profetizar, amém? Então, abra comigo em Ezequiel 32. Aleluia. Ezequiel 32. Eu amo, gente, o mover profético. Amo o profético. Amém? Ontem eu trouxe para vocês uma chave poderosa que cada um profetiza conforme o nível, o tamanho da sua fé. Então, vocês pegaram um código. O código do profético é: quanto mais fé, mais profundo você vai ser em profecia, certo? Quanto menor for sua fé, mais raso você será no profético. E assim, não só com o dom de profecia, mas com qualquer outro dom. Mas se você tem uma fé estrondosa, você vai profetizar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Abre comigo agora em Ezequiel 32 para nós começarmos. Amém? Vamos orar? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade, Pai, do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu quero te agradecer por essa oração da madrugada. Quero te agradecer, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas madrugadas, por cada devocional. Pai, toda a honra e toda a glória, Senhor Deus, que seja dada a Ti. Eu chamo agora a presença doce, perfeita, meiga do amigo Espírito Santo. Pai, abre os céus de glória. Abre, Pai, aqui uma nuvem profética, Pai, de revelação. Abre agora aqui, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai. Eu quero declarar um céu aberto, Pai, para o profético. Um céu aberto para ensinar sobre o profético, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abre comigo em Ezequiel 32. Acharam? Vamos lá? Vamos ler? É grandinho Ezequiel 32. Então vamos lá, tá? Vamos ler aqui. Em 3 de março, no 12º ano do exílio do rei
Joaquim, recebi esta mensagem do Senhor: filho do homem, lamente pelo faraó, rei do Egito, e transmita-lhe essa mensagem. Você se considera um leão forte entre as nações, mas na verdade é um monstro marinho que se contorce em seus rios e revolve a lama com os pés. Portanto, assim diz o Senhor soberano: enviarei muitos povos para apanhá-lo em minha rede e arrastá-lo para fora da água, e o deixarei jogado no chão. Todas as aves do céu pousarão sobre você, e os animais selvagens de toda a terra o devorarão até se fartar. Espalharei sua carne pelos montes e encherei os vales com os seus ossos. Encharcarei a terra com o seu sangue, e ele correrá até os montes e encherá os desfiladeiros até a borda quando eu exterminá-lo. Cobrirei os céus e escurecerei as estrelas, tamparei o sol com uma nuvem e a lua não darás sua luz. Escurecerei as estrelas brilhantes lá no alto e cobrirei sua terra com trevas. Eu, o Senhor soberano, falei. Perturbarei o coração de muitos quando levar a notícia de sua destruição às nações distantes que você não conheceu. Agora eu estou no 10. Sim, causarei espanto em muitas terras, e os reis ficarão aterrorizados ao saber do seu destino. Tremerão de medo quando eu agitar a minha espada diante deles no dia de sua queda. Pois assim diz o Senhor soberano: a espada do rei da Babilônia virá contra você. Exterminarei suas multidões com espadas de poderosos guerreiros, o terror das nações. Eles destruirão o orgulho do Egito, e todas as suas multidões serão vencidas. Acabarei com todos os seus rebanhos, que pastam junto aos riachos. Nunca mais, nem pessoas, nem animais levantarão lamo naquelas águas com os seus pés. Então farei que as águas do Egito se acalmem, e elas fluirão suavemente como azeite, diz o Senhor soberano. Quando eu destruir o Egito, despojá-lo de todos os seus bens e abater todo o seu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor. Sim, este é o cântico fúnebre que entoarão para o Egito. Que as nações lamentem pelo Egito e por suas multidões. Eu, o Senhor, falei. Aí aqui, né, vamos aqui ler agora o 17, né? Então aqui nessa primeira parte, né, a gente vê, ou seja, a mão do Senhor, certo? Contra Faraó, sobre o rei do Egito, sobre a nação do Egito, tá? Aí aqui a gente tá agora no 17. Em 17 de março, no 12º ano, recebi outra mensagem do Senhor. Filho do homem, lamente pelas multidões do Egito e pelas outras nações poderosas, pois eu as enviarei às profundezas da terra, junto com aqueles que descem a cova. Digam-lhes: o Egito, ó Egito, acaso você é mais belo que outras nações? Desça a cova e fique ali entre os rejeitados. Os egípcios cairão junto com os muitos que morreram à espada, pois a espada está empunhada contra eles. O Egito e suas multidões serão arrastados para o seu julgamento. Lá embaixo, no lugar dos mortos, líderes poderosos receberão o Egito e seus aliados com zombaria, dizendo: eles desceram, estão entre os rejeitados, entre as multidões mortas à espada. A Assíria está ali, cercada pelas sepulturas de seu exército, aqueles que foram mortos à espada. Suas sepulturas ficaram no fundo da cova e estão cercados por seus aliados. Causaram terror em toda parte, mas agora foram mortos à espada. Então aqui a gente está vendo, né, a mão do Senhor contra o sistema do Egito. Escatologicamente, isso aqui pode ser uma palavra
para o fim, tá? Mas ela tem um contexto histórico, temporal, para o Egito, para Faraó, mas quando a gente pega essa palavra para o profético, ela tem um cunho escatológico, não sei se você consegue perceber isso. Elão está ali cercado pelas sepulturas de todas as suas multidões. Aqueles que foram mortos à espada causavam terror em toda parte, mas agora estão nas profundezas da terra como rejeitados. Sim, estão na cova envergonhados junto com aqueles que foram antes deles. Tem um lugar para deitar entre os mortos, cercados pelas sepulturas de todas as suas multidões. Em vida eles aterrorizavam nações, mas agora estão envergonhados junto com os outros na cova, todos eles rejeitados, mortos à espada. Meseque e Tubal estão ali, cercados pelas sepulturas de todas as suas multidões. Causavam terror em toda parte, mas agora são rejeitados. Todos os mortos à espada não foram sepultados com honras, com os seus heróis caídos, que desceram ao lugar dos mortos com as suas armas, com os seus escudos cobrindo o corpo e suas espadas debaixo da cabeça. Sua culpa está sobre eles, pois em vida aterrorizavam a todos. Também você, Egito, ficará ali, esmagado entre os rejeitados, todos os mortos à espada. Edom está ali com seus reis e príncipes. Embora fossem poderosos, também estão entre os que foram mortos à espada, entre os rejeitados e que desceram a cova. Todos os príncipes do norte e os sidônios estão ali, com os outros que morreram. Causavam terror com sua força, mas foram envergonhados, estão ali como rejeitados, com outros que foram mortos à espada. Então, estão envergonhados junto com aqueles que desceram a cova. Quando o faraó e todo o seu exército chegarem, ficarão consolados, porque não foram os únicos que perderam suas multidões na batalha. Diz o Senhor soberano: embora eu tenha feito esse terror vir sobre todos os vivos, o faraó e suas multidões ficarão ali, os rejeitados que foram mortos à espada. Eu, Senhor soberano, falei. Amém? Uau! Então a gente vê aqui, né, o declínio do Egito, o declínio, né, de Faraó. Mas Deus aqui não abate somente o Egito, Deus vai abater todas as nações mais poderosas, né? E a gente viu no capítulo 30, no capítulo 31 ontem, por causa da soberba, por causa da arrogância, né? Tudo isso, certo? Glória ao Senhor Jesus. Então, a gente vai ver o termômetro de uma nação, do que acontece numa nação, guerras, rumores de guerras, né? Pestes. A gente teve em 2020 o Covid-19, isso é uma peste, tá? A Bíblia, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê isso como peste, certo? Então a gente já viu o mundo ser dilacerado, nações serem abatidas por causa do quê? Por causa da sua reverência em Deus, tá? Eu estou em Ezequiel 32, amém? Então aqui a gente vê, né, que Deus, ele passa a espada, Deus, ele é o justo juiz. Então eu quero que você saiba que não há nada que possa ficar oculto diante de Deus. Deus, ele é o justo juiz. Ele vai julgar todas as nações, todos os povos, todas as tribos. Deus vai julgar todas as coisas. E cabe somente a ele saber qual vara de julgamento ele vai aplicar para cada situação, para cada nação e para cada tribo dentro do globo da terra. Então, por exemplo, a gente vê aqui Deus trazendo a espada sobre uma nação soberba, né? Uma nação que acreditava na sua própria força. Só que a gente tem uma diversidade de, vamos dizer, causas, né? Então a gente tem o cristão que conheceu Jesus, tá? E isso vai ser, essa pessoa, ela tá dentro do cunho da salvação. Mas existem cristãos que
morreram e não estavam bem com Deus. E aí isso só cabe a Deus, que vara de justiça ele vai aplicar para esses cristãos. Existem aqueles que o evangelho não chegou a essas pessoas e também Deus vai julgar. Eu acredito que segundo o caráter, Deus vai aplicar alguma forma de julgamento. Porque se Deus é o justo juiz, ele não pode ser injusto, tá? E vamos dizer que se a salvação só vem por intermédio de Cristo Jesus, e quem não teve a oportunidade de conhecer a Cristo? Amém? Eu, pelo menos, não levo ninguém para o inferno dizendo, não conheceu Jesus, vai para o inferno. Eu não sou a quarta pessoa da Trindade e eu não sei qual é o protocolo que Deus vai aplicar sobre as pessoas no globo da terra, sobre as tribos. Nem eu nem você sabe, não apareceu nenhum anjo para você dizendo como ele vai fazer. Mas eu prefiro acreditar que Deus, na sua infinita misericórdia, ele vai aplicar a sua vara de justiça conforme o seu critério, certo? Então, o que eu quero dizer com isso para vocês? Não saiam aí dizendo, o fulano morreu sem Jesus, ele está no inferno. Você foi lá no inferno, você tem essa informação, você teve uma revelação disso? Você não tem. Então, é muito feio, é muito antibíblico você sair repetindo uma coisa igual um papagaio, se você não sabe. Queridos, tem histórias de mães que perderam filhos para o suicídio. A Bíblia não fala nada a respeito do que acontece com o suicida. E nem eu nem você sabe. A gente pode ficar muito surpreso com o que Deus faz, ou como Deus julga, ou se aquela pessoa na última hora se arrependeu. Aí tem gente que fala assim, a Bíblia diz que quem tira a sua vida vai para o inferno. Aonde que a Bíblia diz isso? Aonde? Então tem gente que repete as coisas e não sabe texto, não sabe contexto, não sabe nem se está escrito na Bíblia e acaba dilacerando o coração de uma mãe, de um pai. Queridos, nós não sabemos, certo? Então o que eu quero trazer para vocês aqui? Que vocês tenham ética, tá? Que vocês tenham prudência. Vamos dizer aqui, que tem uma nação que foi bombardeada, né? A gente tem a história, né, da bomba lá de Hiroshima. Quantos japoneses que não conheceram Jesus? Aí você vai afirmar que eles estão no inferno? Quem é você na fila do pão para falar que eles estão no inferno? Por acaso, você foi no inferno, você sabe se eles estão? Você tem um registro do livro da vida, você sabe quem não está e quem está? Certo? Queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. Deus, ele é um justo juiz, ele julga as nações. A gente está vendo aqui no capítulo de Ezequiel 32, ele julga as nações, ele tem a vara de justiça. Se Deus, ele é o justo juiz, ele é o juiz supremo sobre todas as coisas, se ele, escuta aqui que eu vou falar para você, se ele trazer uma salvo-conduta, que é o sangue de Jesus, é o filho dele, mas ele não tiver outras maneiras de julgar outros casos, ele não é justo juiz. Porque um juiz, ele tem que ser justo. E a gente estuda na medicina uma coisa chamada equidade. O que é equidade? Equidade é todo mundo ter direito a algo, mas conforme a dificuldade dessas pessoas. Então, tem pessoas que têm acesso à rede pública, a gente aprende isso, e tem pessoas que são os ribeirinhos. O acesso deles é mais difícil, mas a gente vai tentar trazer equidade, a gente vai tentar trazer o acesso. Vocês estão entendendo o que eu estou tentando dizer? Então, o que eu vejo? Deus, na sua infinita misericórdia, ele é misericordioso e ele é justo juiz. Então não dá pra gente levar pro inferno as pessoas que a gente não sabe como Deus vai julgar. A Bíblia diz que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Você sabe o que eu entendo com esse versículo? Eu entendo que aqueles que parecem que vão estar lá no céu, na porta de entrada, talvez vai passar triscando. E aqueles que você não dava nada, que se converteu na última hora, é quem já vai estar lá na mesa do Cordeiro, tá? Então, eu quero que você entenda que eu acredito que o nosso Deus, ele é um justo juiz. E que ele vai julgar
as causas. Imagina, queridos, uma pessoa que foi boa, um pai de família, não conheceu Jesus porque não teve acesso a esse conhecimento. Morou numa nação, por exemplo, a gente tem a China, que é difícil, a Coreia do Norte não chega o evangelho, e são poucas pessoas que têm. E aí a gente vai levar todo mundo para o inferno? Tá, eles não conheceram Jesus porque eles não quiseram, ou porque a nação vive uma cultura, uma ditadura, amém? Então, o que eu quero ensinar para vocês? Parem de ser religiosos. E outra, parem de ficar, essa igreja não vai para o céu, que você tem a denominação que salva, então isso aí já virou seita. Porque, queridos, o que diferencia uma seita de uma igreja convencional, uma igreja normal, é que a seita, ele aceita a pessoa que está ali dirigindo a seita, ela leva as pessoas para o inferno e ela julga quem vai e quem não vai. Ela diz o que é certo e o que é errado, ela não anda debaixo de uma pautado nas escrituras, mas anda debaixo do seu achismo ou do seu misticismo, você tá entendendo? Então o que eu quero trazer aqui para vocês? Parem de ficar falando suicida vai pro inferno. Aonde que tem isso na Bíblia? Não tem nada falando sobre o suicida, tem falando sobre o homicida, tá? Não herdarão o reino dos céus, não fala sobre o suicida. Porque na última hora, vem cá, vamos trazer aqui, ó, o caso de um suicida. Para uma pessoa tirar a sua própria vida, eu tenho certeza que ela está debaixo de uma manipulação demoníaca uma opressão muito forte. Ela perdeu a sua razão natural. Então, quem sabe na última hora a pessoa não se arrepende. Então, o que é e como será, só Deus sabe. Eu quero que vocês saiam desse lugar de ficar julgando, de ficar falando, não conheceu Jesus, o seu marido morreu, não conheceu Jesus, vai para o inferno. Você foi no inferno? Porque às vezes você acaba com o coração de uma pessoa, você acaba com o coração de uma mãe já está triste porque perdeu o filho, às vezes por suicídio, perdeu o filho, às vezes por uma tragédia. Amém? Então você não sabe, você não é Jesus, você não é o Espírito Santo, você não recebeu a visitação do anjo, tá? Então, queridos, eu estou trazendo essa palavra, não sei nem porquê, mas eu quero trazer para vocês, se Deus é justo juiz, ele vai ter formas diferentes de julgar causas diferentes. Quem está no Cordeiro está lá já, pode ter certeza que aquele que está em Cristo já está dentro. Mas haverão causas. Deus, a Bíblia diz que vai haver o julgamento do Cordeiro, tá? Vai ter o julgamento do Cordeiro, que vai ser os galardões. O julgamento do Cordeiro, Jesus vai pesar nossas obras. Jesus vai pegar uma balancinha, assim. Aqui tem uma balancinha, ó. Jesus vai pegar uma balancinha, vai pesar nossa obra, mas nós já está dentro. Jesus vai pesar a obra. Se passar no fogo, a obra foi bem consolidada, para ver qual que é o galardão que você vai receber. Depois vai ter o juízo do livro de Deus, que é Deus Pai que vai julgar. E essas causas serão julgadas pelo Yahvé, pelo Deus Pai. Amém? Então eu quero que você entenda, tá em Cristo, tá fazendo a obra, né? Esses dias eu escutei o testemunho de alguém falando que a pessoa morreu e ela foi com uma coroa sem nenhuma pedrinha porque ela não tinha feito nenhuma obra. Né? A revelação dessa pessoa que viu a outra, né? Que estava nas regiões celestiais, mas não tinha nenhuma pedrinha na cabeça porque aceitou Jesus na última hora. E aí não teve obras. E as obras é o que nos dá o que? Galardão, tá? Mas a própria Bíblia diz que a gente não somos salvos por obras, nós somos salvos porque nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas o que eu quero trazer aqui para você é, Deus, ele vai julgar pessoas que não conheceram Cristo. Agora, não acho que eu estou falando isso e você pode ficar se lambuzando no pecado, porque você já sabe a verdade, aí o peso é outro, aí você sabendo a verdade não se posicionou, aí eu tenho certeza que o lugar que você vai é bem triste, tá? Agora, nós estamos falando de povos, tribos, nações que não conheceram a Cristo, que não tiveram oportunidade. Não tiveram oportunidade. Amém? Não tiveram oportunidade. A gente está falando sobre isso, tá?
Então, eu quero que você pare de levar as pessoas para o inferno. Pare de falar que o suicida vai para o inferno. Pare de falar, o fulano morreu. Morreu sem Cristo? Morreu sem Cristo, mas você não sabe o coração da pessoa. Às vezes morreu sem Cristo porque não teve oportunidade de conhecer Jesus, porque viveu debaixo, não teve alguém que foi ali evangelizar aquela pessoa. Então, eu quero que você vigie na terra com isso daí, porque Deus, Ele vai cobrar isso aí de nós, porque nós não podemos matar. E Deus tem falado muito comigo nesses últimos dias sobre exercer misericórdia, exercer um coração de amor. Para de matar as pessoas espiritualmente. Parem de apontar e julgar coisas que vocês não têm fatos. Porque às vezes você pode matar alguém espiritualmente. A igreja faz muito isso. E aí eu penso assim, vamos lá. Se nós somos um hospital e nós estamos condenando, criticando alguém, escuta aqui. Nós somos um hospital. Nós somos o lugar que essa pessoa provavelmente vai ser liberta, salva, curada. E aí nós exercemos o papel de julgar, de condenar, de rejeitar, de apontar. E aí? Se não for na igreja, vai ser onde? Aí é por isso que muitas pessoas se revoltam com o evangelho de Cristo mal pregado, com a conduta de cristãos que não estão fazendo as coisas certas. Então eu quero que vocês, antes de julgar, de falar de qualquer pessoa, vocês tenham um mínimo de provas fatídicas. O que é prova fatídica? Provas reais. Amém? Porque até o diabo tem discernimento. Tá? Então eu quero que vocês vigiem na terra com isso, porque eu conheço histórias de pessoas que foram mortas espiritualmente, porque foram condenadas, julgadas, né? Foram bombardeadas pela igreja. E hoje eu vejo a igreja continua fazendo a mesma coisa. A igreja continua fazendo a mesma coisa. A igreja continua fazendo a mesma coisa. E nós precisamos nos posicionar genuinamente, verdadeiramente e entender, queridos, que o nosso Deus, Ele é misericordioso. A igreja é um hospital. Então vamos vigiar na terra em relação a essas coisas. Vamos vigiar na terra em relação a esse tipo de coisa. Amém? Glória a Jesus. Queridos, abram comigo, em nome do Senhor Jesus, tá? Abram comigo em nome do Senhor Jesus. Eu estou falando para vocês sobre o espírito profético, sobre profecia. Espírito profético, apóstolo, o que é isso? Abre comigo em Apocalipse 19:10, tá? Então, ontem eu te dei um código que é poderoso dentro, né, de uma escola profética. A gente precisa entender que cada um profetiza conforme o tamanho e o nível da sua fé. Então, para nós termos fé, nós temos que ter relacionamento com Deus Pai, principalmente, tá? Apocalipse 19:10, certo? Apocalipse 19:10, no final do texto, vai dizer assim: porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Peraí. Então, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Não estou falando que o espírito de profecia é uma entidade. Não, tá? Eu estou falando que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Isso aqui é uma chave hermenêutica, tá? Da profecia na Bíblia. Sem ela não tem como a gente viver o profético genuinamente. E por que eu estou trazendo isso aqui para você? Obrigada, Lai. Obrigada. Por que eu estou trazendo isso aqui para você? Ontem eu falei para você dos dons espirituais, né? Ontem eu falei para você, né, como que o dom de profecia está dentro de um dos 9 dons do Espírito Santo. Então, deixa eu trazer aqui para você, antes de falar sobre o espírito de profecia. Vamos lá. Quais são as manifestações do profético que nós temos? Nós temos o profeta de ofício. O profeta de ofício não é o dom de profecia.
O profeta de ofício é alguém ou que nasceu profeta, aí não é dom, é ministério. O quê? Ministério. Nós não temos 5 ministérios eclesiásticos, nós temos o dom de mestre, nós temos mestre, nós temos o dom pastoral para ministério, nós temos o dom do evangelismo, evangelístico, profético, apostólico. Aqui nós estamos falando, quando nós falamos aqui, ó, ministério profético. Como que Deus opera em um ministério profético? Primeiro ele tem que levantar um profeta de ofício, senão não tem como uma pessoa ter um ministério profético. Entende isso? Então, quando nós falamos de profeta de ofício, ele pode ter nascido profeta ou ele pode ter sido chamado no meio do caminho. Nasceu profeta, a gente tem o exemplo de Samuel. Chamado no meio do caminho, a gente tem o exemplo de Eliseu, de Gideão, tá? Pegaram ou não? Certo? Então, nós temos, certo? Profeta de ofício, foi chamado ou de nascimento ou no meio do caminho. Então, profetas de ofício exercem um ministério profético, certo? Depois nós temos o dom, que eu expliquei para você no dia de ontem. Está dentro dos 9 dons do Espírito Santo, dentro da classificação dos dons vocais ou dons inspirados por Deus. Aí nós temos ali variedade de línguas, interpretação de línguas e dom de profecia. O dom é diferente do chamado do profeta de ofício, porque o dom ele acontece quando o Espírito Santo quer, conforme é proveitoso para a igreja do Senhor. Já o profeta de ofício, ele está debaixo da nuvem o tempo todo. O dom acontece quando o Espírito Santo leva essa pessoa a profetizar em momentos pontuais, conforme a necessidade da igreja, do lugar, do local. Amém? Certo? Então, profeta de ofício é uma coisa, dom de profecia é outra, e aí a gente tem depois a nuvem profética. O que é a nuvem profética? Por exemplo, a gente não fez lá a conferência, a gente não orou, jejuou, intercedeu e, né, dia 1º a gente vai começar a consagrar já para a nossa conferência 2026, tá? Glória, gente, a nossa conferência 2026 vai ser estrondosa. Em janeiro a gente vai abrir os ingressos avulsos, porque a hospedagem já... Tem hospedagem ainda para você que vai em grupo, mas já acabou as privativas. Nós já batemos o recorde aí, né, nas inscrições. Amém? Desse ano. Já batemos, certo? Até onde eu estava atualizada. Aleluia? Vamos lá. Prestem atenção. Aí a gente orou, jejuou, consagrou. Aí não tinha lá a sala profética? Ali na sala profética tinha profetas de ofício, tinha profetas que se movem no dom de profecia e tinha gente que não tinha dom de profetizar, não tinha nada. Mas profetizou por causa que havia uma nuvem construída da manifestação do profético, tá? Aonde a gente vê isso? Saul, quando foi de encontro com os profetas, ele profetizou. Saul não profetizou porque ele era profeta de ofício ou porque ele tinha o dom de profecia. Ele profetizou porque ele entrou debaixo da nuvem daqueles profetas. E ele começou a profetizar, tá? Então, um profeta de ofício, ele carrega uma nuvem. Um local que tem oração e jejum, carrega a nuvem. O que é a nuvem? É a unção que está condensada no local. E aí a pessoa começa a... Olha, todo mundo se moveu pela nuvem. Exatamente, todo mundo se move pela nuvem, tá? Mas a nuvem, ela tá pronta toda hora? Não. Porque, por exemplo... O profeta de ofício carrega a nuvem. Ele pode profetizar a hora que ele quiser. Tanto é que, se você for olhar na Bíblia, quando trazia um profeta para profetizar para um rei, para uma circunstância, o profeta falava, traga a harpa e o tamborim, porque ele sabia que a hora que tocasse o louvor, ele se conectava à nuvem que já estava sobre a cabeça dele e ali Deus ia descer rema, ele sabe, entendeu? Já é diferente com o dom de profecia, certo?
Então a gente pode estar no lugar de uma vigília, subir num monte, ali naquele monte tem uma nuvem profética e Deus te usar em profecia, sendo que você não é usado em profecia. Então a gente tem o profeta de ofício é ministério. O dom de profecia é algo inspirado e dado pelo Espírito Santo, pontual, tá? Nós temos a nuvem, tá? A nuvem que pode ser gerada ou você pode entrar debaixo dela. Como? Quando você vai ali, tem uns profetas loucos, tudo profeta de ofício, senta debaixo da nuvem deles, eles estão, vamos supor que você vai numa casa de oração e ali tem 3 profetas de ofício orando e tem uma nuvem de glória e você ali começa a profetizar, mas você não profetiza, porque aqueles profetas estão debaixo, há uma nuvem, há uma glória de Deus, amém? É isso aí. Depois nós temos outra manifestação do profético, que é a pregação profética. A pessoa não tem ministério profético, ou seja, não é um profeta de ofício, ela não tem dom de profecia, ela não tem, certo? Ela não está debaixo da nuvem, mas ela prega profetizando. Como? Ela prega com uma linguagem profética, e essa linguagem profética acerta em muitos corações, trazendo vida, certo? Então, pregação profética não é dom de profecia, não é o dom dado pelo, não é o profeta de ofício, não é o dom dado pelo Espírito Santo na questão do dom de profetizar, mas é uma pessoa que quando profetiza, ela tem um jeito, vamos dizer, uma unção para ministrar de forma profética. Tudo que ela fala, ela traz para o profético, né? Por exemplo, às vezes eu estou aqui lendo a Bíblia e eu falo, gente, vamos trazer isso aqui para o profético, vamos trazer isso aqui para a nossa linguagem atual, certo? Então, eu gosto muito de pregar profetizando, certo? Mas é o quê? Uma linguagem. Tem gente que prega de forma diferente. Eu gosto também de pregar ensinando, trazendo um ensinamento, como eu estou fazendo agora com vocês, certo? Então, tem gente que tem o quê? Pregação profética. Não necessariamente essa pessoa... Agora, pode ser que a pessoa ela é um profeta de ofício, uma profetisa de ofício e prega profeticamente, certo? Aí o upgrade dessa pessoa é outro. Mas eu estou falando de uma pessoa que só prega profeticamente. Como nós temos ministros de louvor e adoração que louva profeticamente. Está louvando e aí vai lá no meio das pessoas, pega na mão de alguém, com aquele trecho da música e aí ela para de cantar música e traz uma palavra de encorajamento, uma palavra bíblica, certo? Conseguem entender? Então a gente tem ministros de louvores que louvam profeticamente. Nós temos pregação profética. Ok, a gente falou de profeta de ofício, a gente falou de dom de profecia. Nós falamos da nuvem e nós falamos da pregação, da ministração. Amém? A gente vai ter outros viés proféticos, como dança profética, desenhos, artes proféticas. Quem já viu aí numa conferência a pessoa tá ali e tá desenhando algo que veio no espírito dela. Então, o profético fala a vontade de Deus, algo que Deus vai fazer sobre a terra, independente de qual seja o tipo de manifestação. A palavra profética em si, ela é o quê? O testemunho de Jesus. Agora, a chave de hoje é isso que eu quero entregar para vocês. Então, você que é um profeta, então tem um dom, amo o profético. Apóstolo, eu quero ser um profeta de ofício. Eu posso ser? Pode, você tem que pedir para Deus. E Deus pode te levantar como profeta. Amém? Pode ser um profeta de ofício chamado assim como Eliseu, assim como Gideão. Amém? Abre comigo agora em Apocalipse 19:10. Isso aqui é a chave hermenêutica da profecia, tá? Glória a Jesus. O que é o espírito de profecia? Então vamos lá. Porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O espírito de profecia não é uma entidade, tá? É a manifestação. Olha só, o espírito de profecia é a manifestação ativa do testemunho de Jesus.
através de palavras inspiradas pelo Espírito Santo, tanto pelo profeta de ofício, tanto pelo dom, né, de profecia, tanto por uma pregação profética, em qualquer viés, certo? É a manifestação ativa do testemunho de Jesus através de palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Eu quero que você entenda que, por que a gente traz isso como chave hermenêutica, para que você entenda? Porque tudo está embasado nisso. A profecia, uma escola profética, um mover profético tem que estar embasado o quê? Porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O que significa isso? Profecia não é adivinhação, profecia não é sobre profetada, profecia não é para enaltecer ou agradar o coração de alguém. A profecia, queridos, nunca foi sobre o profeta, mas sobre a pessoa de Jesus. A profecia tem que exaltar Jesus, independente de qual seja o cunho dela. A gente sabe que profecia é para exortar, consolar, animar, mas se a profecia foge do fruto do Espírito, se a profecia traz soberba ou enaltecimento da carne de alguém, não é o testemunho de Jesus. Simples assim, tá? Se uma palavra profética não revela a pessoa de Cristo, ela não produz arrependimento, ela não gera alinhamento, ela não glorifica o nome do Senhor Jesus e ela perdeu o eixo completo. Pegou ou não? Então, a gente vê um monte de profecia que exalta o mundo, o mamon, mas a profecia ela tem que exaltar o reino, o ministério, ela tem que exaltar no sentido do quê? Ela tem que falar que o reino de Deus prevalece, falar que você está sendo levantado com o ministério, certo? Então você vai ver que toda profecia tem que ter o cheiro de Jesus, amém? Então a gente vê que tem pessoas que profetizam para impressionar, para agradar o coração de alguém, mas talvez essa profecia não revela Cristo. Tem palavras proféticas, né, que a pessoa recebe, ela fica mais apaixonada por Jesus. Ela fala, uau, Jesus me ama, Deus se importa comigo, e essa pessoa busca mais o Senhor, tá? Então, o centro de uma palavra profética é a cruz, porque senão não vem do Espírito Santo. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Queridos, se essa palavra profética, ela não faz essa pessoa ter mais temor, mais aliança com Cristo, ela não é procedente do Espírito Santo. É simples assim, certo? Testemunho. O que é testemunho? Testemunho é mais que palavras, é mais que uma revelação. Então vamos vem cá. Então testemunho, queridos, tá? Não é apenas uma história. Testemunho é um relato vivo da pessoa de Cristo. É uma confirmação pública de quem Jesus é, do que ele faz e do que ele continua fazendo. Então eu quero que vocês comecem a perceber a profecia que vocês escutam por aí, que há na internet, certo? Então, o testemunho é a revelação do que Jesus é, do que Jesus já fez, do que ele continua fazendo, certo? A profecia, ela precisa apontar para a cruz, ela precisa apontar para o reino, e não para a vaidade de alguém, e não para as coisas materiais aqui da terra, amém? Olha só, eu dei uma palavra que eu não esperava para um dos meus irmãos. De verdade, eu não esperava isso não. E Deus falava que ia trazer muita riqueza para ele, porque ele seria um dos maiores mantenedores do reino de Deus. Não, você pegou ou não? Tá, Deus vai te fazer próspero, Deus está fazendo aliança de prosperidade com você, mas porque ele vai te levantar para ser um grande mantenedor do reino de Deus. Então isso está apontando para o reino, apontando e não para a vaidade dele,
Você está entendendo? Então, eu quero que você entenda. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, como que você está entregando essa profecia? Amém? Toda profecia genuína é a revelação da pessoa de Cristo. A profecia, ela tem que confirmar a obra de Cristo. A profecia, ela tem que apontar para a cruz e para o reino de Deus. Toda profecia genuína, ela revela o caráter de Cristo. Ela chama ao arrependimento. Ela reposiciona pessoas ao propósito. Então, a gente precisa ver, essa palavra traz essa pessoa a se posicionar melhor. Essa palavra exorta essa pessoa a se alinhar com Jesus. Essa palavra anima essa pessoa a buscar mais a Deus. Então, toda palavra, ela tem que estar testemunhando Cristo de alguma forma. Amém? A profecia, ela tem que trazer transformação real, ela tem que trazer um posicionamento de santidade, de alinhamento, ou é apenas uma empolgação momentânea ali que você recebeu, ficou empolgado. Não, a profecia, ela tem que trazer o testemunho do que Cristo é, do que Cristo fez e do que Cristo continua fazendo na vida dessa pessoa, no reino de Deus. Amém? Então, profecia sem transformação não é testemunho. A profecia, ela tem que gerar em nós um posicionamento. A profecia, ela tem que gerar em nós uma movimentação para estarmos melhor posicionados no reino de Deus. Então, a chave hermenêutica de uma escola profética para ensinar o profético é que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Se eu estou profetizando algo que fala só das coisas materiais, sem falar do reino, sem falar, eu estou lançando uma profetada para agradar o coração de alguém. Você está entendendo? Não, Deus não funciona dessa forma, não é dessa forma. Toda a profecia foi sobre o reino de Deus, foi sobre o que Deus está fazendo, sempre exaltando o quê? As obras do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Jesus foi o maior profeta e a maior profecia viva de todos os tempos. Então, se alguém perguntar quem foi o maior profeta da história, Jesus. E aí, ele é a maior profecia viva. Por que ele é a maior profecia viva? Porque os profetas maiores profetizaram ele 400, 500. E a gente vê Jesus sendo mostrado pelo Pai com simbologias proféticas. Abraão indo no Monte Moriá para sacrificar Isaac. Os animais que Deus sacrificou para colocar lá em Eva e em Adão. Então a gente vê a simbologia de Cristo no início, o tempo todo, sendo demonstrada pelo Deus Pai. E aí a gente vê que Jesus se torna a maior profecia viva quando ele vem através do ventre de Maria como um homem, assim como eu e você aqui na terra, tá? Jesus, ele é a própria profecia encarnada. Por isso que eu falo que é o Pai. Jesus é a profecia encarnada. O Pai profetizou o Filho, amém? Certo? Através dos maiores profetas. E Jesus é o que é a profecia encarnada. Tudo que foi anunciado, tá? No passado, no Antigo Testamento, se converge quando ele vem em carne, tá? Então, eu quero que você entenda, Jesus, ele é a plenitude da profecia. Jesus, nele, todas as promessas se cumprem. Deixa eu falar uma coisa para você. Você recebeu uma palavra profética. Se você estiver alinhado com Jesus, no caminho do Senhor, toda palavra profética é obrigatória se cumprir em você, porque você está alinhado e vivendo dentro do propósito de Deus. Mas, se você recebeu uma palavra e não está vivendo em Cristo, a profecia não se cumprirá. Porque palavras proféticas só se cumprem na pessoa que está vivendo Cristo. Entendeu ou não? Então, tem gente que acha que a profecia ela é obrigatória a se cumprir. Não. Deus tem uma promessa sobre você, uma profecia, uma direção profética, mas só vai se cumprir se você estiver posicionado. Amém?
Então, o espírito de profecia tem que revelar quem Jesus é hoje, o que ele está fazendo agora, que ele governa e que não há nome sobre outro nome, certo? Então, nós, quando estamos lançando uma palavra profética, a gente... E aqui eu vou dar uma dica para vocês. Muitas pessoas têm muita dificuldade de falar assim, isso aqui vem de Deus, vem do diabo, vem da minha alma. Essa profecia, ela exalta o testemunho de Jesus? Ela manifesta o testemunho de Jesus na terra? Ela enaltece o reino de Deus? É isso, queridos, vocês têm que pôr isso na balança, é a chave hermenêutica das coisas, amém? Então a gente já viu muita profetada por aí, certo? Por exemplo, Balaão, profeta de ofício. Não pense que falso profeta é quem não tem dom. Balaão, profeta de ofício. Balaão vivia debaixo de uma nuvem profética, mas o problema é que Balaão não tinha relacionamento com Deus e aliança com Deus. Ele era influenciado por Satanás e ele era um profeta corrompido. Não pense que profetada vem de quem não tem o dom. Não, queridos. A profetada vem de quem está profetizando a vontade do diabo. Então, quando Balaão é chamado para profetizar pelo rei contra Israel, isso, presta atenção. Balaão é chamado, mas ele não consegue, porque Deus intervém. Deus fala, por que Deus intervém? Porque a palavra de um profeta tem poder no mundo espiritual. Tem. E aí Deus intervém e ele não consegue profetizar contra o povo de Israel. Porque Deus intervém. Deus intervém naquele momento. E aí Balaão é falso profeta porque não tinha aliança, era um profeta corrompido, mas ele era um profeta de ofício. E ali você vê que a partir do momento que a profecia está em profetizar contra Israel, que é a nação primogênita de Deus, a quem Deus estava abençoando naquele momento, então ele estava ali, tá? Contraditório ao reino de Deus. Como que ele quer amaldiçoar algo que Deus está abençoando? Não se pode fazer isso. Então é a mesma coisa de profetas que se levantam amaldiçoando pessoas, falando que vai descer a sepultura, que Deus diz... Queridos, eu creio que Deus pode sim trazer juízo, mas tem gente que vai profetizar na vida de alguém e aí acaba falando coisas de uma pessoa que essa pessoa nem conhece, nem sabe, certo? E eu falo para você, a própria Bíblia em Tiago diz que como a nossa boca vai amaldiçoar quem Deus abençoa. Como da nossa boca pode sair 2 tipos de água. Ontem eu estava fazendo meu devocional, estava no meu quarto, o fogo de Deus caindo, e eu comecei a falar, Deus, eu abençoo meus inimigos, e da minha boca só sai bênção em favor deles. Eu os apresento no seu tribunal. Eu não devolvo nada na medida que eles esperam, mas eu devolvo com bênção, com palavras de bênção. Eu abençoo quem fala mal de mim, quem ataca meu ministério. E peço que o Senhor, Pai, se revele a eles. E eu oro assim, porque eu escolhi, estudando o livro de Tiago, que da minha boca não sai nenhuma palavra de maldição. Amém? Eu só amaldiçoo o diabo, que ele já é um amaldiçoado, amém? Somente Satanás e toda a sua corja. Agora, como a Bíblia vai dizer em Tiago, como que nós vamos amaldiçoar quem Deus fez, os filhos de Deus, amém? Nós precisamos, queridos, ter, que amor é esse que você sente por almas? Que amor é esse que você sente por pessoas? Ah, mas o fulano é isso, é aquilo, mas é uma alma. E uma alma vale mais que o mundo inteiro para Deus. E será que se essa alma não se converter, não será um grande testemunho? Será que essa pessoa não é uma pedra de tropeço na sua vida para você orar e ganhar ela para Jesus? Ou você vai acabar de matar ela e vai ficar igual Balaão, matando alguém espiritualmente? Amém? Porque o intuito do rei era
Usar Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Então, o espírito de profecia, tá? Não é para agradar pessoas, não é para enaltecer a carne de ninguém. O espírito de profecia é para falar do testemunho de quem Jesus é, do que ele está fazendo, do que ele continua fazendo. Então, o espírito de profecia fala sobre edificação, exortação, alinhamento e restauração. Queridos, se a profecia não funciona dentro do âmbito de edificar é o quê? A pessoa, ela recebeu uma palavra, aquilo trouxe consolo, trouxe sobre ela um alívio, edificou, vai fazer ela buscar mais a Deus. Se exorta, alerta, essa pessoa vai ter temor ao Senhor, eu preciso me alinhar, eu preciso, né? Assim como o rei Ezequias recebeu uma palavra que ele ia morrer, que ele precisava organizar a casa. E ele ficou desesperado, e isso trouxe o quê? Uma exortação que logo resultou através de um alinhamento. Alinhamento, quando a pessoa precisa se posicionar melhor. Restauração, a pessoa reconhece que está errada e precisa melhorar, tá? Então a profecia, ela tem que edificar, ela tem que alinhar, ela tem que exortar, ela tem que gerar transformação e um movimento para algo que traz benefício para aquela circunstância, para aquela pessoa e para aquela situação. Amém? Certo? Por exemplo, gente, vou trazer um exemplo aqui para vocês. Tem profetas que profetizam que a pessoa vai se divorciar. Porque assim diz o Senhor que ele já assinou esse divórcio e já preparou outro marido. Deus não está nisso. Apóstola, mas não está nisso. Deus fala na Bíblia que ele abomina o divórcio. Isso aí é livre-arbítrio, queridos. Isso é livre-arbítrio, é uma má escolha de uma pessoa que levou a um divórcio. Isso aí, a encrenca é sua, o problema é seu, a consequência é sua. Se você não quer mais, se você não conseguiu lutar, eu quero que você entenda isso. Isso aí, Deus não se mete nesse tipo de coisa, certo? Eu quero que você entenda. Há casos em que Deus, ele tira da terra. Eu conheço histórias de mulheres, né, que o marido oprimia, não podia buscar Jesus, não podia ir para a igreja. Deus tirou da terra. Assim como mulheres também. Então, quando Deus ele vai fazer algo, ele faz mesmo, certo? Quem conhece histórias assim? Então, eu quero que você entenda isso. Decisão errada, pessoa não se posicionou certo no casamento. Então, eu quero que você entenda que existe coisa que é livre-arbítrio da pessoa. Não porque o profeta profetizou que Deus já assinou meu divórcio. Isso é contraditório, porque a Bíblia vai dizer que Deus abomina o divórcio. A Bíblia vai dizer que Deus abomina o divórcio. Então, como que você profetiza algo que não tem o Espírito de Jesus? Não tem o testemunho de Jesus? Porque, agora, como que você profetiza uma coisa que vai contra as... Eu quero que você entenda que vai contra as escrituras. A pessoa está casada, Deus está profetizando outro marido para uma pessoa casada. Não, isso aí está errado. Isso é livre-arbítrio, queridos. Isso é sua decisão. É você que está fazendo, certo? Eu fui uma dessa e nunca mais casei. Princípios, perfeito, pastora Bruna. Nós precisamos, queridos, entender princípios bíblicos. Nós precisamos, a mim profetizaram que eu ia casar e que eu ia casar com um cara que era pastor, um pastor casado, um adúltero. E hoje em dia, deixa eu ver, hoje em dia essas pessoas já nem estão no ministério e um deles nem está na terra. Isso é grave. Olha, Cláudia, que grave. Então, queridos, por que eu quero trazer uma escola de profetas? Para vocês não se perderem. E vou falar mais uma coisa aqui que amanhã eu vou continuar. Deus prospera os seus profetas para eles não se corromper. Não se preocupe, você não precisa vender profecia. Você não precisa vender uma palavra profética para agradar ninguém. Deus prospera seus profetas para eles não se corromper. O meu apóstolo fala assim, que todo profeta tinha que ser rico para não vender profecia.
Mas quem tem caráter e integridade não faz esse tipo de coisa. Mas tem muito profeta do Pix. Tem profeta que ele profetiza, mas depois você tem que mandar uma oferta para ele. Você está vendendo profecia. É diferente, queridos, de você receber uma palavra profética e ir lá depois e abençoar, porque você sentiu no coração. Você não pode entregar nada de Deus esperando algo em troca. Amém? Glória a Jesus. Então, hoje vocês aprenderam comigo que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Você entendeu o que é o espírito de profecia? Se a profecia não aponta para Jesus, não fala quem ele é, o que ele continua fazendo, não exalta a obra de Cristo, não exalta o reino de Deus, isso não é profecia genuína que possa vir do Espírito Santo. Pode ser uma profecia inspirada por demônios, pelo reino das trevas, ou às vezes até pela própria alma da pessoa, para ganhar algo em troca. Amém? Então hoje vocês aprenderam isso, e isso é a chave hermenêutica de qualquer escola profética, de qualquer ensino profético. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E eu falo uma coisa para vocês. Na escola profética que nós vamos ter, vocês, quando começarem, vocês vão ter que se alinhar com a alimentação, porque eu quero que vocês saiam da escola profetizando. E ontem, né, o Espírito Santo trazia para mim que a partir do momento que nós iniciarmos a escola, nós vamos entrar num jejumzinho, mas nós vamos tirar alguns alimentos que não combinam com o profético, não combina, você já sabe o que é glúten, é lactose. Eu tô dando uma colher de chá para vocês agora, final do ano, que você tá comendo aí um docinho, um negocinho, mas eu vou preparar vocês, eu quero que vocês se preparem um mês antes da escola. Provavelmente vai ser em fevereiro a escola, certo? Então ali, ó, passou as festas agora de final de ano, você já se ajeita, vamos começar. Eu quero que vocês entrem na escola profética já com o ouvido espiritual aberto. Amém? Certo? Glória a Jesus. Amém? Beijo. Amo vocês muito, 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 muito. Um dia abençoado para você. Hoje tem culto na Global Fire. Vai ser poderoso, culto geral. A gente vai disparar o link para você. Amém? Beijo, amo vocês.